Então tá, ó. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre sobre solidariedade, né? E vocês viram aqui esse folder, né? Essa publicação que tem aí no livro de vocês, né? Que essa campanha, né? Que tem o título, tem a principal frase ali, né? Sua solidariedade é um prato cheio. Daí lá tá assim escrito, né? De 1º a 31 de julho, alimente essa ideia e doe alimentos não perecíveis, né? Então, quando vocês olham esse tipo de publicação, vocês pensam que tá pedindo para fazer o quê? Quando vocês só olham esse cartaz, essa imagem, o que vocês acham que já tá pedindo para fazer? Vocês já entendem o quê quando vocês observam esse cartaz no livro de vocês? Que ele tá pedindo para as pessoas fazerem algo, né? Para doar alimento, certo? E agora ali na página 5, podem ir agora sim para a página 5, tem algumas perguntinhas com relação a essa publicação. E a primeira pergunta é: esse texto é uma propaganda comercial? B, uma campanha de ação social ou uma reportagem? Antes de vocês responderem, eu quero mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui, ó, uma reportagem, que é do jornal Estadinho, e daí ele mostra, né, a Batalha do Bem, que são crianças que no período de outubro arrecadaram brinquedos para outras crianças carentes. Então, esse daqui é uma reportagem. E esse daqui é uma publicação, uma propaganda comercial, uma publicação de propaganda comercial. Que essa daqui vocês conhecem, passa bastante na televisão, né? Que é da Margarina Qualley. E aqui tá falando, né, que eles fizeram uns potes promocionais para as pessoas comprarem e fazerem a coleção. Às vezes tem marcas que fazem isso, né, para as pessoas comprarem mais, né? Então eles acabam fazendo essas promoções para as pessoas se divertirem com os potes e dessa forma eles venderem mais. Então, observando isso, essas duas imagens que eu mostrei para vocês, da propaganda comercial e da reportagem, ali a gente... E essa outra aqui. Agora, observando essa, em qual dessas três alternativas se encaixa esse tipo de propaganda que a gente tem aqui, ó? Para uma propaganda comercial, uma campanha de ação social ou uma reportagem? Pode falar, Isadora, pode abrir seu microfone e falar. Uma campanha de ação social. Por que você acha que é uma campanha de ação social, Isadora? Porque ali ele apresenta o quê? Pessoas que precisam. Isso, muito bem. Tá fazendo uma campanha com as pessoas ali, dependendo de onde ele colocou, né? Com as pessoas do bairro, com as pessoas da cidade, para elas trazerem alimentos e ajudar outras pessoas que precisam, né? Então aí se torna uma campanha social. Porque aqui na reportagem, o que a pessoa quer na reportagem? Informar algo, né? Algo que aconteceu. Então, aqui só tá trazendo informações na reportagem. E nesse outro aqui, que é uma propaganda comercial, aqui só tá mostrando um produto, né? E tentando fazer as pessoas gostarem mais ainda desse produto, certo? E na campanha social, é bem isso mesmo que a Isadora falou. Tá pedindo para as pessoas ajudarem com alimentos, né? Doarem e assim ajudar outras pessoas. Muito bem, Isadora, isso mesmo. Então, podem assinalar na alternativa B, campanha de ação social. Tá bom? Podem assinalar. Certo? Então, na questão 2, pergunta: qual é o principal objetivo desse texto? Que texto é esse que ele está perguntando? O texto é esse texto imagem aqui, que tem uma frase e tal, mas esse tipo aqui, ó, de campanha
de ação social. Ele tá perguntando qual que é a função desse texto. O que que esse texto quer falar para as pessoas? Pode falar, Enzo. Tem que abrir seu microfone ali, daí você pode falar, tá bom? É para ser solidário. Isso, ele está incentivando as pessoas a serem solidárias e ajudarem outras pessoas. Muito bem, incentivar as pessoas a doarem alimentos, né? Vocês podem colocar dessa forma, ser solidárias ou incentivar as pessoas a doarem alimentos. As duas respostas estão certas. Muito bem, Enzo. Isso mesmo. Então, podem escrever. 3, esse é um momento de conversa, né? Por que as letras do título da campanha foram ilustradas com alimentos? Por que vocês acham que eles poderiam ter escrito com letra normal, né? Só com as letras mesmo, mas eles pegaram ali um pouquinho da criatividade e usaram os alimentos para escrever ali, prato cheio. Por que vocês acham que eles usaram os alimentos para escrever essas duas palavras? Quem gostaria de compartilhar? O Enzo e o Rickson. Então, tá bom. Pode falar, Enzo, e daí o Rickson fala em seguida, tá bom? É por causa que, certo, a campanha solidária ela de doar alimentos. Ah, entendi. Vamos ver o que o Rickson tem a dizer. Pode falar, Rickson. A mesma coisa do Enzo. Ah, você pensou a mesma coisa. Tem a ver com doar alimentos. Tem a ver com doar alimentos. E você, Ana Júlia, pode falar? Para chamar a atenção das pessoas. Ah, isso mesmo, ó, se completou. O Enzo e o Rickson falou porque é uma campanha de alimentos, né, de doação de alimentos, e você ali completou para chamar a atenção das pessoas que o que eles querem é que eles doem alimentos, né, para as pessoas que precisam. Muito bem, ó, deu bem certinho. Então vocês podem escrever lá. Quer dizer, não precisa escrever, que essa é mais só para socializar. Mas o que vocês falaram tá bem certinho. É uma campanha que eles decidiram escrever com alimentos eles escreveram de forma criativa para chamar a atenção das pessoas e assim elas se conscientizarem. E na questão 4, tá perguntando, as imagens combinam com o texto? Então, olhem lá de novo na página 4. Dê uma olhadinha na página 4. Olhem bem como que tá escrito, o que que tem lá. E agora vocês vão pensar, as imagens que tem ali, elas combinam com o texto? Ali não tem uma imagem de desenho. A imagem que eles estão se referindo é a forma criativa como eles escreveram ali prato cheio, tá bom? Não é que tenha desenho, mas são as imagens ali da comida, que eles colocaram ali macarrão, feijão, milho e alguns outros cereais ali para chamar a atenção. Então, essa é a imagem que está se referindo nesse momento. E aí pergunta, elas combinam com o que está escrito? Sim ou não? Pode falar, Vitor. Só tem que abrir ali seu áudio, Vitor, para você responder. Eu não quero responder nada. Não quer responder, mas responde pra gente as imagens ali do texto. Elas combinam com o que tá escrito? Olha lá na página 4. Sim. Isso, muito bem. Elas combinam porque tem a ver com comida e eles escreveram prato cheio de uma forma criativa, usando vários tipos de alimentos. Certo? Então, essa já é a justificativa ali da resposta, né? Porque usaram alimentos para escrever ali prato cheio e dessa forma chamar a atenção do leitor, das pessoas que eles querem alcançar, que são as pessoas que vão fazer a doação desses alimentos. Até aqui vocês compreenderam? Estão entendendo certinho? Alguma dúvida? Então tá, então vamos seguir. Qualquer coisa, daí vocês perguntem, tá? Na questão 5, a pergunta é: explique o sentido das
expressões a seguir. Aí tem duas expressões. Sua solidariedade é um prato cheio e a outra é estou com um prato cheio de salada. Essa vocês não vão precisar escrever, vocês vão comentar aqui com os amigos de vocês. Qual é a diferença dessas expressões? O que essas duas expressões quis dizer? Pode falar, Enzo. A primeira quer dizer, tenha um prato cheio de solidariedade. Quer dizer, tenha muita solidariedade. Ajude as pessoas, né? Ajude as pessoas. Isso mesmo, tá falando ali a comida, o prato cheio, né? Um sentido figurado. Só para relembrar que as pessoas devem ajudar aos outros que precisam de comida, né? Muito bem, Enzo. E a segunda ali, estou com um prato cheio de salada. Quem gostaria de explicar essa expressão? Pode explicar, Rickson. A primeira que a Moisés falou tá certo. Daí a segunda é prato cheio, quer dizer que o teu prato tá cheio. Isso, muito bem. No sentido literal, né? Que realmente tem comida ali, né? Tem arroz, tem feijão. E nesse caso, né? Que o prato está cheio de salada. No sentido literal, que realmente tem salada ali naquele prato e que ele vai comer essa salada. Não igual no outro, que tá falando sobre solidariedade, de coisas boas, que o prato deve estar cheio de solidariedade e assim eu estou pensando no outro e levando comida para o outro, né? Isso mesmo. Mais alguém gostaria de comentar sobre essas expressões? Pensou de alguma forma diferente e gostaria de estar compartilhando aqui com os amigos? Não gostariam de comentar? Então tá bom. Então vamos seguir. Agora na 6. Observe a frase seguinte. Alimente essa ideia. Quando vocês ouvem essa frase, alimente essa ideia. O que vocês acham que essa frase quer dizer? Como que é possível alimentar uma ideia? Pode falar, Maria Júlia. Pensando. Pode falar, Maria Júlia. Depois aí o Gustavo, o Joaquim fala. Ana Júlia. Abriu o microfone, Ana Júlia. Pode falar. Que a pessoa quer colocar a ideia em prática. Isso, quando ela alimenta essa ideia, ela quer colocar a ideia em prática e assim ela vai pensando, como eu posso chamar a atenção das pessoas para elas doarem alimentos? Então daí ele pensou, né? A pessoa que criou, ela alimentou essa ideia. Ai, como que eu posso ajudar alguém? E aí ele pegou e falou: ah, já sei, posso separar alguns alimentos da minha casa e levar até esse lugar onde estão pedindo essa doação. Muito bem, Ana Júlia. Alguém mais gostaria de compartilhar o que pensou? Pode falar, Enzo. Também pode ser assim, alimente essa ideia, ajude essa ideia. Isso. Ele poderia colocar ajude essa ideia. Mas aí, para chamar mais atenção ainda, ele colocou de novo alimento, porque é um projeto onde eles querem arrecadar alimentos. Então, quanto mais palavras que a gente chama de sinônimos que se referem a alimentos, usar melhor ainda. Vai chamar mais atenção ainda dos leitores, né? Muito bem. Gustavo, Joaquim, você gostaria de compartilhar o que essa frase quer dizer? Alimente essa ideia? Como? Ah, Eu esqueci, deu branco. então tá. Então depois, se você lembrar, daí você diz aqui pra gente, tá bom? E a que ideia que essa frase está se referindo? Quem consegue dizer?
ó, vou dar uma dica. O título principal é solidariedade. E agora a gente pergunta, a que ideia essa frase está se referindo? A que ideia essa campanha ali? Sua solidariedade é um prato cheio. A que ideia será que ela se refere, então? Pode falar, Enzo. Deixa o Enzo falar e depois você fala, pode ser, Rickson? Que ele já estava ali com... Solidariedade. Isso mesmo, a ideia de solidariedade, de você pensar no outro, de você saber que o outro também precisa de alguma coisa que você tem e você pode compartilhar, né? Pode falar, Rickson. A solidariedade com a comida. Isso, Doando alimento. muito bem, isso mesmo. Pode colocar dessa forma que isso também está super correto. Aí ali do ladinho do livro de vocês tem um para pensar, né? Quem gostaria de ler esse para pensar? Pode ler, Joaquim. Jesus sempre ajudou as pessoas. Como você pode ser solidário no dia a dia? Como você pode ser, Joaquim, solidário nesse dia a dia? Sabendo que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Porque ele sempre ajudou as pessoas quando ele esteve aqui na Terra e deu um bom exemplo para todos, que até hoje muitas pessoas seguem. Então, hoje, Joaquim, como vocês acham que nós podemos ajudar? Não entendi. Pode falar um pouquinho mais alto? Bebida para as pessoas. Ah, doando alimentos. Comida e bebida para as pessoas. Muito bem, nós podemos ajudar dessa forma também. Aí, pode falar, Rickson. A gente não tá no que doando tudo que tipo de coisa. Alimentos, roupas. Isso, às Tudo vezes, que tipo de coisa. às vezes as pessoas elas precisam de alimentos, mas algumas elas têm o alimento, mas elas não têm alguma outra coisa, né? Como você disse, roupas, às vezes cobertores, né? Ainda mais agora nessa época que vem se aproximando do frio, né? Então pode ser que a necessidade da pessoa seja outra. E daí às vezes, eu tenho tanto cobertor lá no meu guarda-roupa e esse eu não quero mais usar, então eu posso doar para alguém que precisa, né? Oi. Esse desafio, eu quero que vocês pensem, conversem com as pessoas da casa de vocês, com o pai, com a mãe, com o vô, com a tia, com quem mora aí com vocês e perguntem ali sobre o Investigue, ó. Lê pra gente, Giovana, ali a parte do Investigue para vocês verem qual vai ser esse desafio para vocês. Abriu. Isso. Pesquise em jornais, revista ou na internet sobre algumas necessidades que as pessoas de seu bairro ou cidade têm. Depois faça um cartaz com imagem e as principais informações que você descobriu e apresente-o na sala de aula. Isso. Aí vocês não vão fazer cartaz e nem vão fazer nenhuma apresentação. Vocês só vão compartilhar. De que forma? Vocês vão conversar com as pessoas da casa de vocês e se houver a necessidade, né? Daí vocês podem ir ali na internet, pesquisar e aí vocês façam essa anotação no caderno de português. De qual é? Então, o desafio agora para vocês é na página 5, tem lá o Investigue. Mas vocês não vão fazer um Investigue todo, vocês só vão fazer ali, ó. Pesquisem em jornais, revistas ou na internet sobre algumas necessidades que as pessoas do seu bairro ou cidade têm. Então, vocês vão responder isso no caderno de português. Então, vocês vão pesquisar aí com a família de vocês, com quem mora com vocês, qual é a necessidade que vocês acham que o bairro ou a cidade de vocês tem. Será que tem alguma necessidade? Se tiver alguma necessidade, vocês vão escrever no caderno de português qual é essa necessidade. Mas se não tiver nenhuma necessidade, vocês vão escrever que o bairro ou cidade não possui nenhuma necessidade, que vocês não observaram nenhuma necessidade que o bairro possui. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre alimentos, mas possa ser que a necessidade do bairro ou da cidade seja outra. Pode ser de roupas,
de cobertores ou outras que vocês imaginarem. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês e pensar qual necessidade será que o bairro ou cidade possui, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.